Olá, gente, boa noite. Eu quero começar então a nossa aula de hoje sobre o ser humano, a dimensão do trabalho. Vocês vão acompanhar o roteiro no AVA, onde eu explico qual é o segmento que nós vamos dar a essa aula de hoje. Então, em primeiro lugar, quero salientar a dimensão do trabalho como fundamental. Não vou usar nem a palavra essencial, nem outra palavra qualquer, mas o trabalho como dimensão fundamental para entender o ser humano. Me inspira evidentemente no autor que mais trabalhou, que mais estudou, mais investigou e mais colocou essa questão como fundamental, que é o Karl Marx, filósofo do século XIX, 1818, nasceu e 1883 veio a falecer. Ele é que analisou todo o processo de transformação humana ao longo da história e o que significou o trabalho em diferentes sociedades como fundamental para a existência e as formações em cada momento da história da sociedade humana. Sempre o trabalho e a organização do trabalho que condicionou o modo como se deu as relações humanas, não só as relações humanas, mas também a configuração da administração e dos poderes, portanto, os fatores políticos, culturais que condicionaram a existência humana. A primeira coisa é entender o trabalho como um processo constitutivo da vida humana desde sempre, no sentido de que é através do trabalho que o homem se relaciona com a natureza e extrai dela tudo aquilo que lhe é necessário para a sua sobrevivência. Só que o trabalho, principalmente para o Karl Marx, não é uma atividade qualquer, uma atividade animal qualquer. O animal, ele retira, segundo Marx, ele retira da natureza aquilo que é fundamental para a sua existência, assim como o ser humano. Mas onde está a diferença? A diferença está em que o ser humano, ele faz isso de uma maneira a, primeiro, se associar ao outro, interagir com a natureza, mas reproduzindo aquilo que a natureza lhe dá de natural, transformando em objeto cultural. Portanto, o trabalho é a ação do humano associativa, social, portanto, transformando a natureza em objeto que lhe afinal de contas, algo necessário para a sua sobrevivência. Então o homem não apenas retira aquilo que a natureza lhe dá, ele a transforma. E transformando a natureza através do trabalho, o homem se transforma, ele se hominiza, ele se transforma a si mesmo. Então uma relação, como Marx diz, dialética entre natureza e humanidade, em identidade humana. Essa relação se dá através da associação humana, portanto, entre vários seres humanos. O homem organiza essa associação, transforma essa associação em cultura, em sociedade, e ele faz isso numa interação com a sua relação com a natureza. E isso tudo tem a ver com o trabalho como não só um instrumento de relacionamento com a natureza, mas de relacionamento com o outro, mas de constituição de sua própria identidade. Então o trabalho, em outra linguagem essencialista, seria a essência do ser humano. Marx não usa essa palavra porque ele não é um filósofo metafísico, mas ele usa a palavra que é o trabalho algo de fundamental para entender a identidade humana. Então esse é o primeiro ponto. Então gostaria que vocês acompanhassem a aula de hoje, ouvindo o vídeo, em primeiro lugar, da música do Gonzaguinha, com um desenho animado muito interessante, sobre o trabalho humano.
O título da música é Guerreiro Menino, foi gravada também pelo Fagner, mas eu postei agora um vídeo no Ava para vocês, com a letra, para que vocês curtam melhor a profundidade do que ele propõe, no sentido de que sem o trabalho o homem não consegue viver de fato um projeto de felicidade. E o outro vídeo é para a gente discutir o conceito de alienação no trabalho, que é o vídeo do Charlie Chaplin, no filme clássico Tempos Modernos, que faz uma crítica àquele momento terrível da produção industrial, da revolução industrial, do trabalho em série, do Fordismo, que acabou transformando muitos operários em alienados absolutos em relação àquilo que ele produz, em uma ferramenta. No momento seguinte, evidentemente, vai ser superado esse Fordismo no sentido de trabalho mecânico, e as máquinas, os computadores substituirão esse tipo de trabalho. Evidente que em muitos lugares essa mecânica ainda permanece, mas o tema da alienação não foi superado pelo novo modelo de produção digital, computadorizada. Há outras formas de alienação que eu gostaria de discutir com vocês, mas eu ainda acho que o trabalho que é apresentado no filme do Chaplin é muito ilustrativo, sobretudo naquela cena onde o personagem, o protagonista, ele se mistura com a engrenagem, ele é levado pela engrenagem, ele se confunde com a engrenagem. Então é isso que para o Marx vai levar a alienação objetiva na produção, na relação com o seu trabalho, também vai gerar alienação na consciência. Mas vamos discutir isso depois de vocês virem o vídeo. E a questão fundamental para a gente pensar, para a gente refletir, é como superar a alienação no trabalho. E a partir da alienação no trabalho, a alienação da consciência. Então curtam a aula, vejam esses 2 vídeos e sigamos em frente. Uma boa noite para vocês.